E agora nós vamos falar sobre o pacote anticrime apresentado já há algum tempo pelo ministro Sérgio Moro. Um dos grandes debates, neste momento, é acerca do excludente de ilicitude, ou seja, exclusão de pena para policiais. O projeto enviado pelo Executivo prevê esta exclusão de pena a agentes de segurança pública que matarem em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado no exercício da legítima defesa. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o vice-presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB de Mato Grosso, Saulo Gaiva. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Obrigado pelo convite. Boa tarde, telespectadores. Já era uma polêmica e ela reacendeu agora com o assassinato, que esse é o nome que deve se dar, o que ocorreu lá com a garota Ágata, no Rio de Janeiro, que foi assassinada por policiais. E aí, esta exclusão de ilicitude aí, esta exclusão da pena para os policiais que matam, eles podem ficar sem cumprir a pena, sem ter pena nenhuma para eles, mesmo que eles matem crianças? Lúcio, esse é mais um dos problemas do projeto anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Esse projeto anticrime ele traz 3 projetos de leis com alterações em uma série de disposições no direito brasileiro. Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal. E dentre as críticas, uma das maiores críticas feitas pela população, pela comunidade jurídica e principalmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, diz respeito a essa ampliação das causas de legítima defesa previstas no Código Penal. Hoje o Código Penal já prevê isso. Já prevê, isso? Desde a sua redação muito antiga. Porque lá no pacote anticrime colocaram lá, só para facilitar aqui a discussão do tema, colocaram lá que pode ter a exclusão da pena se for por susto, se for porque surpresa, emoção, por violenta emoção. E aí, o agente público não é preparado para essas situações? A grande polêmica dessa inclusão é que o modelo atual... Ou devia ter uma exceção ali, né? Quer dizer, se for para o cidadão comum, pode ser até mais compreensível. Agora, para o agente de segurança... Essas são as críticas incisivas que recebem essa proposta. O modelo atual de legítima defesa permite uma reação desde que você use os meios moderados para reagir àquela ofensa. O projeto traz 2 problemas muito sérios. Primeiro, porque ele prevê uma modalidade de legítima defesa que ela é mais ampla para os agentes de segurança pública do que em relação ao cidadão. Isso já é um problema. E o segundo problema é que ele traz cláusulas para você afastar o excesso na legítima defesa, ou seja, quando o agente pratica, ele repele a agressão, mas depois ele prossegue nos atos violentos, como aconteceu, por exemplo, com aquele cunhado da Ana Hickman, naquele episódio nacional, você discute a responsabilidade pelo excesso, aquilo que ele se excedeu. E o Código traz uma possibilidade de afastar a responsabilidade pelo excesso quando ele atua por emoção, por medo. Só que qual que é o problema? Esses agentes públicos da área de segurança, em tese, eles deveriam ser treinados para enfrentar essa situação. Então, ao invés do Ministério da Justiça trabalhar o problema da falta de treinamento dos policiais, da falta de equipamento, da falta de aparelhamento, ele desloca o problema para o direito penal e ele começa a dizer que se o agente policial matar nessas situações, ele poderia ter o excesso perdoado sem responsabilidade jurídica. E o que se observa é o seguinte, quem está morrendo, as pessoas assassinadas, são os pobres, né? Exato. Os levantamentos a respeito do mapa da violência no Brasil mostram que a grande maioria das vítimas da violência... Os pobres e, na maioria, os negros. Os negros, homens na faixa de 30 anos, um pouco abaixo, um pouco acima. Então, sob um pretexto de combater a violência, cria-se um discurso punitivista e esse discurso vai gerar a punição não dos verdadeiros responsáveis pelos crimes, mas sim de inocentes, como a menina Agatha Félix, que morreu de maneira brutal, assassinada na última sexta-feira, por conta pelas costas, o tiro foi pelas costas. Tiro pelas costas, retornando de uma atividade de rotina com seu avô, com um parente, e foi alvejada, muito possivelmente, o indicativo é disso, por uma ação de policiais em confronto. Não há dúvida que as atividades dos policiais são relevantes, não há dúvida que é necessário... Mas a polícia fala, que confronto tinha ali?
Oi? Qual era o confronto ali? A justificativa do ministro da Justiça e do governador do Rio, que é um agente público que sempre defendeu abertamente o uso de força letal em qualquer situação, e não apenas nas situações específicas, é de que haveria um risco de conflito armado ali. Mas qual que é o problema? Hoje, o ordenamento jurídico já prevê formas de solucionar essas ações. Hoje, a regulamentação da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal, já prevê a possibilidade de um tratamento jurídico mais benéfico para os agentes policiais em atuação. Ocorre que, com o projeto anticrime, o que nós estamos trazendo é uma ampliação desmedida das hipóteses de legítima defesa, e quando a gente amplia isso, nós temos um maior risco de erro nas operações policiais, maior número de vítimas decorrentes não das balas perdidas, mas, me desculpe a expressão, das balas achadas. A exclusão de pena para os policiais que matam, inclusive crianças, é uma crítica que procede em relação ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Agora é o seguinte, um outro ponto lá do projeto, que aí é o seguinte, na minha opinião, ele não merece crítica nenhuma, que é de consolidar a prisão em segunda instância. E aí a OAB também não gosta disso. Por quê? Lúcio, esse é um problema constitucional. A nossa Constituição estabelece: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado, seja positivo, seja negativo, é um conceito dotado de historicidade que está na nossa Constituição. A nossa Constituição fez uma opção por definir que o trânsito em julgado é o momento da inversão da presunção da inocência e o início do cumprimento da pena. Mas essa posição que a OAB defende, ela não acaba defendendo também os corruptos que assaltam os cofres públicos do país? A Constituição, Lúcio, Porque são eles que estão reclamando lá no Congresso, né? A Constituição, é a turma lá envolvida na Lava Jato, que bate duro, né? Que bate o pé. A nossa Constituição, ela prevê regras e garantias para todo cidadão, sejam eles acusados, sejam eles não acusados, sejam eles responsáveis por crimes ou não. Ela me protege você, protege o telespectador, e quando se trava esse debate da presunção de inocência no Brasil, faz uma referência a outros ordenamentos. Que só no Brasil Mas é aí assim. a gente volta aos pobres, doutor Saulo. A gente volta aos pobres o seguinte, é difícil ver pobre reclamando de prisão em segunda instância. A gente vê os bacanas, os figurões, esses sim reclamam, né? Essa, Lúcia, é uma grande fábula, porque a Defensoria Pública, que é o órgão que mais representa as pessoas com baixo poder aquisitivo, ela participa intensamente dessas discussões a respeito dessa prisão em segunda instância, e o cumprimento da Constituição, sejam para os ricos, para os pobres, para os defendidos por advogados privados ou por defensores, ela tem o mesmo prisma. E se esse termo está na Constituição, o caminho é alterar a Constituição e não fazer uma interpretação daquilo que está previsto na Constituição e desdizer o texto expresso da nossa Carta Republicana de 88. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço a oportunidade e a OAB sempre está à disposição de todos vocês. Muito obrigado.